Bem-vindos a mais um encontro da JN Barão, nesse novo formato digital. Confesso que continua sendo um desafio para mim, uma dificuldade imensa ficar diante de uma câmera, mas a maior dificuldade é ficar sozinho praticamente aqui, distante de vocês. A saudade tem apertado a cada dia, necessidade de dar um abraço, de estar junto, de sair num rolê depois do encontro, mas graças a Deus que nós temos as redes sociais, nós temos todas essas facilidades para continuar falando da palavra de Deus, para continuar crescendo juntos. E eu queria falar um pouco sobre um tema que é a quarentena. O título que eu dei para essa mensagem que eu vou conversar com vocês nessa noite é A Quarentena que Gera um Legado. Não era algo que eu estava me programando para falar. Ontem, conversando com o Rudinei, ele falou um pouco sobre isso também. Ele mandou um vídeo falando uma parte de tudo isso. E através de sonhos, Deus falou comigo em outros pontos que eu gostaria muito de compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes eu queria convidá-los a, junto comigo nesse momento, orar pelo que Deus vai falar conosco, pelo que estamos passando e pelo que Deus quer nos ensinar através de tudo isso que estamos vivendo nesse período. Pai amado, em nome de Jesus eu te dou graças por esse momento, te dou graças por tudo que nós temos vivido, te dou graças porque o Senhor ainda não perdeu o controle das nossas vidas e em nenhum momento o Senhor vai perder o controle, porque o controle está nas suas mãos pela eternidade. Pai, em nome de Jesus, que nesses momentos, nesses dias difíceis, possamos aprender de Ti e possamos levar, assim como o Evangelho tem sido levado a lugares distantes, nessas formas como nós temos usado para transmitir o Evangelho, que ele continue alcançando pessoas, que o Senhor fale conosco através desse vídeo, que o Senhor fale comigo nessa noite, que o Senhor fale com cada pessoa que ver esse vídeo e que em tudo o Seu nome seja glorificado, Pai. Ajuda-nos, Deus, nos dá força para passar por esse momento de quarentena, nos dê forças para nos sustentar nesse período, ou melhor, não nos sustentar, mas nos sustente nesse período, física e espiritualmente, Pai. Não nos deixe abalar com tudo que estamos vivendo, mas em nome de Jesus, que em todo tempo nós possamos ver a Tua glória, que nós possamos sentir a Tua presença e que possamos conhecê-lo mais a cada dia, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria para iniciar, gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, um texto bastante conhecido, mas eu só vou ler inicialmente esse versículo 16 de 1 Samuel, capítulo 17. Diz assim: O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. E 40 dias é o termo que a gente dá para um período de quarentena. O que acontece aqui? Nesse cenário, o povo de Israel estava numa guerra contra os filisteus e já fazia 40 dias que eles estavam sendo amedrontados. Havia um gigante que estava amedrontando o povo e o povo estava paralisado diante de toda essa situação. É uma história bastante conhecida, a história de Davi e Golias, e diante disso o povo está paralisado. Jessé, pai de Davi, pede para Davi ir ter notícia dos irmãos e levar notícias para o pai. Ele vai levar uma comida para os irmãos dele e já levar notícias para o pai. Quando ele chega, ele encontra esse cenário.
o exército todo de Israel com medo e um gigante afrontando o exército do Deus vivo. Quando ele se depara com isso, aquilo incomoda ele de uma forma que ele não consegue simplesmente ignorar e fazer apenas o que ele foi fazer. Ele vem entender o cenário e naquela questão, Golias está desafiando um homem de Israel. E aquele que vencesse, todo o exército seria o vencedor. Não haveria uma guerra de exército contra exército, mas seria um homem contra outro homem. E todos estavam com medo, porque Golias era um gigante. E não só um gigante, mas um gigante treinado para uma guerra. O que acontece aqui é que Davi, ele sabe quem é Deus. Ele sabe o Deus que ele serve e ele sabe quem ele é em Deus. Na semana passada eu tive a oportunidade de falar sobre assumir quem nós somos em Deus, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo. E aqui Davi está assumindo quem ele é em Deus. No momento que ele fala que ele vai lutar contra um gigante, todo mundo dá risada dele, e ele fala: eu já lutei contra leões, eu já venci ursos, e agora eu vou enfrentar esse incircunciso que está blasfemando contra o Senhor dos Exércitos. Por quê? Para ele já havia sido ungido rei, ele não estava buscando o trono nesse momento, a única coisa que ele estava buscando era glorificar o nome de Deus, era que o nome de Deus fosse exaltado através daquela vitória. Ele não queria... Claro que as recompensas chamaram a atenção de Davi, chamaram, mas ele não estava ali preocupado com as recompensas. A primeira coisa que chamou a atenção dele foi um filisteu blasfemando contra o Deus dele. E esse texto eu escolhi exatamente porque ele fala de quarentena. Junto com isso, eu separei alguns outros textos, alguns longos, eu não vou ler todos, mas eu vou dar uma passada rápida por cada um desses textos, que a gente vê a Bíblia falando sobre um período de quarentena e os propósitos da quarentena. A primeira coisa que, então, nós entendemos que a quarentena nesse cenário foi devido à paralisação por medo. Eu gostaria de ir com vocês até Êxodo, capítulo 24, e é um outro texto bastante conhecido, quando Moisés fica numa quarentena. Capítulo 24, versículo 12. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: suba junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficarão com vocês, e quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu durante 6 dias, e no 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nesse ponto, Moisés, a primeira coisa que me chamou muita atenção, Deus chamou Moisés, e Moisés se aprontou junto com Josué. Moisés não subiu sozinho, Deus chamou apenas Moisés, mas Moisés, ele chama junto Josué. E isso me chama a atenção porque através disso eu pensei no título dessa mensagem: uma quarentena para um legado.
E aqui Deus está ensinando, a gente vai ver no capítulo 25, Deus começa a dar instruções da construção do templo, da adoração. Ele está ensinando o povo o que ele quer. Ele está ensinando o povo como o templo deve ser construído e como o povo deve adorar a Deus no templo. Mas o que realmente eu quero focar nessa noite é o fato de Moisés ter chamado Josué para ir com ele. Ele poderia ter chamado Arão, que era o porta-voz dele. Ele poderia ter chamado Caleb, que quando teve a situação dos espias, Caleb também estava junto com Josué. Ele teve a mesma opinião, um apoiou o outro ali naquele momento, mas aqui Deus já estava preparando o legado de Josué, através da vida de Moisés. Quando Deus fala para Moisés, você não vai entrar na terra prometida, eu vou permitir que você veja a terra. A partir dali, para atravessar o Jordão, quem direciona o povo é Josué. E aqui nesse ponto da história, Moisés estava preparando Josué para assumir o legado espiritual dele. Um outro ponto que também fala sobre a quarentena, e é um ponto que também fala exatamente nesse sentido de gerar um legado, está em Elias. São homens que eu tenho lido sobre eles desde que a gente estava se preparando para o Descende, e eu comecei a ler um livro do Low Engle, na verdade, desculpa. Eu estava lendo um livro do Low Engle e ele fala muito sobre Moisés e sobre Elias, porque foram homens que a Bíblia relatou, além de Jesus, que jejuaram durante 40 dias, ou seja, jejuaram durante uma quarentena. E aqui, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 ao 20, eu não vou ler tudo. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou durante 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Mais uma vez, ele vai para o monte de Deus, assim como Moisés, e ali ele jejuou, ele comeu, partiu na caminhada dele durante 40 dias e 40 noites, apenas na força daquela comida. E ali ele se esconde numa caverna, mais uma vez, uma quarentena pelo medo. Ele estava fugindo de Jezabel, e após essa quarentena, Deus chama ele, e aí a Bíblia relata que ele vê um terremoto e Deus não estava no terremoto, e a gente conhece a história. Veio um fogo e Deus não estava no fogo, e aí Deus vem numa brisa suave. O que é legal nessa passagem é quando Deus fala com ele tenta se justificar diante de Deus sobre não ter se dobrado diante de Baal, e ele fala que ele foi o único que não se dobrou, e aí Deus fala, não, eu separei igual você 7.000 que não dobraram os joelhos. E depois dessa discussão com Deus, a Bíblia relata que ele vai até Eliseu, e quando ele chega em Eliseu, ele joga a capa dele para Eliseu. E muitos usam esse texto para falar sobre a transferência de unção e coisas do tipo, mas aqui eu vejo a transferência de um legado. E Elias é, até então, o maior profeta, e depois disso Eliseu começa a fazer coisas que nem Elias fez. Em algum ponto, eu não vou me recordar exatamente aonde, mas fala que Eliseu pediu a porção dobrada da unção de Elias, e ele recebeu. Então, se a gente entende isso,
nós entendemos que Eliseu, ele foi capaz de fazer muito mais coisas em Deus, porque ele tinha o dobro da unção de Elias, além da questão de tempo. Então aqui nós temos dois exemplos de passagem de legado, de preparação para um legado. E tem um outro exemplo de quarentena que eu quero ler com vocês, antes de propriamente entrar na mensagem que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite. Eu estou lendo bastante coisa, mas a mensagem não vai ser uma mensagem comprida, vai ser algo curto, que vai falar bastante, tem falado bastante ao meu coração, e eu espero de verdade que fale muito ao coração de cada um. Jonas, capítulo 3, do 1 ao 10. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Continuando. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aqui, mais uma vez, o medo trouxe uma situação em que o povo se colocou em quarentena. E nesse período que ele se colocou em quarentena, Deus viu o arrependimento do povo. Eles se colocaram em uma quarentena para arrependimento. Deus viu o arrependimento do povo, viu o coração deles e voltou atrás daquilo que ele ia fazer. Na verdade, Deus, ele não tinha interesse em destruir Nínive, porque nós estamos falando de um Deus misericordioso e que mais uma vez mostrou a sua misericórdia naquele momento. Então, mais um período de quarentena pelo medo da situação. Eu vou falar um pouquinho antes de ler o último texto que eu tenho separado e antes de falar propriamente dentro de tudo aquilo que Deus falou comigo. Nós, muitas vezes, entramos numa situação de quarentena por causa das coisas que nós temos passado, por causa das coisas que nós temos vivido, ou por causa das coisas que nós vamos viver. Nós chegamos, muitas vezes, eu tenho uma situação X e eu preciso me consagrar. Não. Nós precisamos estar consagrados em todo o tempo. Nós precisamos estar preparados para todas as situações que nós vamos enfrentar em todo o tempo. E de tempo em tempo nós precisamos separar períodos para jejuar, para estar mais em contato com Deus. Mas em todo o tempo nós precisamos estar consagrados a Deus. E voltando a falar de legado,
Aqui nós vemos o legado que Davi construiu. No texto que eu li não fala sobre legado naquele ponto, mas nós vemos o legado que Davi construiu, nós vemos o legado que Moisés deixou para Josué e o que Deus fez através da vida de Josué quando levou o povo para a terra prometida. Nós vemos o legado que Elias deixou para Eliseu e vemos todas as maravilhas que foram feitas através da vida de Eliseu. E nós vemos o legado que Deus deixou através da pregação de Jonas. Não foi Jonas que entrou na quarentena, foi o povo de Nínive. Mas ainda assim, o povo entrou na quarentena e isso tornou um legado. Por quê? Naquele momento Nínive não foi destruída. Agora eu quero ler um último texto que eu separei, depois eu vou entrar na mensagem de forma mais precisa. O texto se encontra em Mateus 4, versículos 1 e 2, e eu vou explanar um pouquinho mais sobre isso. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Até aqui por enquanto. Esse ponto, Jesus tinha acabado de ser batizado, sido levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E após isso, começa a tentação de Satanás. Então, por que eu chamei... E esse é o ponto principal onde eu achei a quarentena de legado. Jesus, quando ele termina essa quarentena, ele vence Satanás na palavra de Deus, e após vencer, a Bíblia já começa a relatar que ele começa a ir atrás dos discípulos, ele começa a atrair as pessoas que vão caminhar com ele, onde ele vai ensinar as pessoas para construir o Evangelho, para construir o reino de Deus na terra. Então, no capítulo 4 ainda, a partir do versículo 18, Jesus começa a chamar. Ele começa a chamar os 4 pescadores e por aí vai. Ele começa a chamar todos os discípulos. Então, nesse ponto, Jesus, ele jejuou, ele entrou na quarentena e falou: agora, o legado que eu quero deixar para vocês é que vocês estabeleçam o reino e a cultura dos céus na terra. Após isso, ele continua mais um tempo com as pessoas, ele continua ensinando, ele continua trabalhando no coração de cada um. Tudo que a gente está vivendo hoje, essa quarentena, e nós chamamos de quarentena, mas ainda não sabemos quanto tempo vai durar. Quarentena é um período de 40 dias. Nós estamos chamando de quarentena sem saber o quanto isso vai durar. Mas o que nós estamos fazendo nessa quarentena? Qual o legado que nós vamos gerar nessa quarentena? Porque em todas as quarentenas que eu citei aqui, nós encontramos um propósito. O propósito de levar o povo para a Terra Prometida, o propósito de vencer, de destruir Baal, o propósito de trazer uma purificação para o povo de Israel, um propósito de estabelecer um reino de Israel que traria a descendência de Cristo, um propósito de proteger uma cidade, de salvar um povo, e um propósito de trazer o reino. E um ponto que me chama bastante atenção, ainda em Jonas, é que o jejum do povo foi um jejum de arrependimento. Então nós vemos assim, desde o Antigo Testamento, desde
desde Adão. A gente fala muito que desde João Batista a mensagem não mudou. A mensagem é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas nós vemos que no Antigo Testamento a mensagem já era de arrependimento. E esse é o momento agora que nós estamos num período de quarentena. E para quem esteve no Descende, ainda estou falando bastante sobre isso, para quem esteve no Descende, nós fomos convidados, nós fomos convocados a uma quarentena de jejum para que haja arrependimento. Nós estamos focados nisso desde antes do coronavírus. A ideia do jejum de 40 dias foi algo que surgiu em setembro de 2019. O coronavírus surgiu no final do ano de 2019 na China, chegou aqui no Brasil nesse ano, chegou em outros países ainda esse ano, mas é algo que foi iniciado no final do ano passado. Enquanto que já havia um projeto de quarentena desde setembro, que foi lançado em fevereiro para que começasse a se cumprir em março. E eu não sei vocês, mas eu não acredito em coincidência. A gente entra em março, começa um jejum de 40 dias, começamos uma quarentena de jejum, e esse vírus chega com tudo e nos coloca numa quarentena de medo. Uma quarentena de preocupação. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas no dia de ontem, no dia de hoje, e eu postei nas minhas redes sociais uma pergunta, e a pergunta dizia: o que você está sentindo diante desse quadro que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A maior parte das respostas foram medo, insegurança, incertezas, preocupações. E, gente, se a gente ficar vendo o noticiário, e eu não estou dizendo que nós não temos que ver, nós precisamos entender o que está acontecendo, mas se nós ficarmos presos ao noticiário, é isso que a gente vai ver. É isso que eles estão mostrando o tempo todo. Lado A tem um pensamento, lado B tem um pensamento diferente, e se você ficar olhando para esse cenário apenas, a escolha é: morro pelo vírus agora ou morro de fome mais para frente? Isso é o que a gente vai encontrar se a gente ficar seguindo a mídia e tudo que está passando. Volto a dizer, é importante que a gente saiba o que estamos passando, é importante que a gente saiba o que estamos enfrentando. Mas esse é o momento de estarmos em quarentena, buscando a Deus. O momento de estarmos em quarentena para o próximo legado. Eu não sei quantos têm acompanhado as lives que estão sendo feitas, as conversas entre pastores, entre grandes homens e mulheres de Deus, mas eu tenho acompanhado bastante, eu tenho visto muito, tenho crescido muito nesse tempo. Tem sido um tempo fantástico na minha vida. Eu estou em quarentena, eu estou na igreja desde quarta-feira passada. Eu não estou vendo a minha família, eu tenho conversado com eles por telefone. As pessoas que eu vejo são no trabalho, quando eu vou trabalhar, porque nem sempre eu estou indo trabalhar diante dessa situação que nós estamos enfrentando. Eu trabalho no hospital, trabalho com cirurgias, e as cirurgias diminuíram o ritmo. Então nem todos os dias eu estou indo trabalhar. Então tem dia que eu não vejo ninguém. Meu dia é 24 horas com Deus, nesses dias que eu não vou trabalhar. Às vezes vem alguém na igreja, nós estamos nesse sistema de culto digital, cultos ao vivo, e aí vem alguém para gravar a mensagem, então eu tenho algum contato. Alguém passa aqui na igreja para deixar uma ajuda para a cesta básica, para levarmos, porque a igreja não para, a igreja continua avançando, a igreja continua apoiando as pessoas, a igreja continua aqui para servir cada um. E nesses momentos que alguém passa, então eu tenho algum contato com as pessoas de fora. No mais, eu entendo a situação que eu estou, eu trabalho no hospital, eu tenho risco de infecção maior, sou do grupo maior de risco, e nem tanto talvez de ficar doente por causa disso, mas principalmente de transmitir, porque
eu tenho uma idade favorável, uma saúde favorável para esse momento, mas eu continuo sendo um caso de risco para transmissão do vírus. Então eu optei por ficar aqui na igreja durante esse período de quarentena. E nesse período o que eu mais tenho feito é me conectar com Deus. É um tempo que Deus está nos dando para que nós possamos mudar as nossas prioridades. É um tempo que nós estamos tendo para rever os nossos conceitos e nos conectarmos de novo com Deus, entender o que Deus está esperando, porque isso vai passar. Isso vai passar. Assim como todas as quarentenas que tivemos, passaram. Quando Golias estava assustando, amedrontando o povo de Israel, passou. Deus enviou Davi lá. Não foi Jessé que enviou Davi naquele momento. Foi Deus que enviou Davi. Porque Davi sabia quem Deus era e Davi sabia quem ele era em Deus. Então, Deus viu um homem preparado e enviou esse homem para resolver esse problema. Deus enviou Jonas. Ainda que Jonas não quisesse, o coração de Jonas talvez não estava no centro da vontade de Deus naquele momento. Mas Jonas era um profeta de Deus, e Deus enviou Jonas para que falasse com o povo, e o povo ouviu a voz de Jonas, entendeu que Deus estava falando através de Jonas, e o povo se arrependeu. E a cidade não foi destruída naquele momento. Então, assim como passamos por esses períodos de quarentena pelo medo, nós vamos passar mais essa quarentena. E quando nós passarmos essa quarentena, qual é o legado que eu e você vamos deixar? Nós não precisamos... Como eu posso dizer isso? Nós não precisamos ser as pessoas que vão mudar o mundo. Mas nós precisamos mudar o mundo da pessoa que está do nosso lado. Nós precisamos levar a mensagem de esperança para as pessoas. Eu volto a dizer, eu disse na semana passada, eu volto a dizer nessa semana, Cristo em nós é a esperança da glória. Nós vemos que em todas as quarentenas Deus teve um propósito. E nessa não é diferente. Deus tem um propósito para tudo que nós estamos passando. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos, de nós nos colocarmos diante de Deus, de nós entendermos aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele quer nos ensinar diante disso. O Rodolfo Abrantes falou algo fantástico numa conversa ontem com Felipe Borges, e ele disse: esse é o momento de nós nos desintoxicarmos das coisas do mundo. Um tempo onde nós temos tempo para ler a Bíblia, orar, escutar uma boa pregação, uma boa palavra, falar do amor de Deus para as pessoas, de nos conectarmos com Cristo. Nós nunca tivemos, pelo menos não na nossa geração, nós nunca tivemos um tempo igual a esse para nos conectarmos com Deus. A nossa vida está cada vez mais corrida, o nosso trabalho está cada vez mais puxado, as nossas demandas estão cada vez maiores e o nosso tempo com Deus está cada vez diminuindo mais. Nosso tempo com Deus está cada vez ficando em segundo plano. E Deus trouxe esse momento para que nós possamos reajustar o nosso foco, para que nós possamos acertar o nosso direcionamento, para que nós possamos rever as nossas prioridades e voltar as nossas prioridades para Ele. Cara, depois de tudo isso, eu não tenho dúvidas, por tudo que eu tenho visto, por todas as pessoas que eu tenho conversado, eu não tenho dúvidas que as nossas igrejas podem estar cheias. E por que eu estou dizendo podem? Porque isso vai depender de mim e vai depender de você. As pessoas estão procurando Deus. As pessoas estão querendo entender o que está acontecendo. As pessoas estão querendo saber o que fazer diante do que está acontecendo. Eu tenho a resposta, você tem a resposta, e as pessoas continuam nos procurando, e nós temos falado o quê? Muitas vezes, o que eu tenho visto, na maioria das conversas,
e seja cristão ou não cristão, a maioria das conversas é pânico, é gerando mais medo, é aumentando o caos, é contribuindo para todo o desespero que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo estão passando. Eu conversei com algumas pessoas e o engraçado é que quem está tranquilo diante de tudo isso, e tem pessoas tranquilas diante de tudo isso, acreditem, quem está tranquilo não se manifestou nos quadros onde eu perguntei como estava se sentindo. As respostas que eu tive foram de pessoas com medo, pessoas desanimadas, pessoas desesperadas, pessoas que já não sabem mais o que fazer porque têm débitos. E tem pessoas que eu conheço, que eu conversei pessoalmente, pessoas que eu conversei também pelas redes sociais e perguntando também como estavam se sentindo diante disso. E falou, cara, eu estou tranquilo, eu estou feliz porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. Cara, esse é o momento de nós que estamos vendo o que Deus está fazendo, de nós que estamos conhecendo o coração de Deus. Para esse momento, porque nós não vamos conhecer em plenitude enquanto estivermos nessa vida, porque a Bíblia fala que isso é a eternidade. A eternidade é conhecer a Cristo. Então nós não vamos conhecer 100% enquanto nós estivermos nesse mundo. Mas é o momento de nós que conhecemos o coração de Deus para esse momento, venhamos trazer a esperança, venhamos trazer a paz para aqueles que não conhecem e gerar um legado. E que legado é esse que nós temos que gerar? É o legado da cultura do reino na terra, a cultura do céu na terra. É viver como Jesus diz na oração do Pai Nosso: venha a nós o seu reino na terra como é no céu. Esse é o legado que nós fomos chamados para trazer nesse momento. O tempo está suscetível para isso. Nós nunca tivemos uma oportunidade igual que nós estamos tendo hoje para pregar o Evangelho. E não que nós precisemos de uma oportunidade, porque nós temos que pregar em todo tempo. A Bíblia fala, prega a palavra em tempo e fora de tempo. E nós precisamos pregar o Evangelho em todo tempo. Mas nós nunca tivemos uma oportunidade onde as pessoas estão vindo perguntar sobre o Evangelho, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que conheceram e se afastaram, pessoas que estão distantes de Cristo, têm vindo perguntar se isso está na Bíblia, como lidar com isso, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. As pessoas têm perguntado diariamente. Nós temos tido oportunidades incríveis de falar do amor de Deus, de trazer a mensagem de esperança e de trazer a cultura do céu para esse povo, de trazer o reino dos céus na terra para esse povo, e trazer uma transformação para esse mundo. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Então, nessa noite eu quero desafiar a mim, quero desafiar você a se aproximar de Deus, a buscar Deus em todo o tempo, entendendo o que Ele quer para esse momento e continuar pregando a mensagem, que, como eu disse, a mensagem não mudou. A mensagem é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós vamos pregar isso até que o reino dos céus chegue. Até que Jesus volte, nós vamos pregar o arrependimento. Então é o momento de nos arrependermos e de levar o arrependimento a todas as pessoas. Em nome de Jesus, que nós venhamos em todo o tempo aproveitar todas as oportunidades para falar do amor de Deus e para buscar o arrependimento e levar o arrependimento a toda criatura. Era isso que eu queria deixar com vocês nessa noite. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Talvez algumas pessoas aqui nem fazem parte da JN Barão, mas é uma honra ter vocês com a gente. E essa mensagem não é só para a JN Barão, essa mensagem é para todo o povo de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos deixar um legado depois de tudo isso e nós precisamos entender qual é o legado que nós estamos deixando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor tem queimado no meu coração
para levar o Evangelho a outras pessoas, para trazer esperança, para trazer paz, para trazer o seu reino aqui, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos perder a oportunidade, que nós venhamos vencer esse mundo, que nós venhamos vencer essa situação e que nós venhamos deixar um legado, que nós venhamos deixar o legado de trazer o reino dos céus para a terra, mas não que nós venhamos apenas deixar, mas que nós venhamos fazer parte disso, que nós venhamos ajudar a trazer o reino do Senhor para a terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos viver como os apóstolos viviam em Atos, porque a sua Bíblia, a sua palavra não foi só para aquele tempo, a sua palavra é para hoje, é para amanhã, é para sempre. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, em todo o tempo, manifestar a tua glória por onde nós passarmos. Que pessoas sejam alcançadas, que pessoas, simplesmente por nós passarmos, sintam a sua presença e se voltem a Ti para a honra e glória do Teu santo nome. Que as pessoas venham se arrepender, Pai. Que nós venhamos nos arrepender daquilo que temos feito de errado, daquilo que tem desagradado a Ti, Pai. Porque nós queremos em tudo Te agradar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. É isso, galera. Boa noite, fiquem com Deus e pra cima!